Alô, alô, boa tarde, estão me ouvindo? Então, alô? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Chloé Pinheiro, eu sou jornalista, sou editora da revista Veja Saúde e sou produtora do podcast Ciência Suja. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês a esse painel que vai discutir o uso da inteligência artificial na oncologia, com o título Diálogos em Oncologia, Inteligência Artificial como ferramenta na jornada oncológica. Bom, como o título diz, hoje a gente vai explorar como a IA está transformando a jornada dos pacientes oncológicos, desde o diagnóstico até o tratamento. A gente também vai debater implicações éticas, legais e humanas desse uso. Bom, a inteligência artificial já está sendo usada hoje em diversas etapas dessa jornada da oncologia, desde o diagnóstico até o tratamento e acompanhamento dos pacientes. Para citar alguns exemplos, a gente pode falar das tecnologias de aprendizado de máquina, que têm sido treinadas para analisar imagens médicas em exames como tomografias e mamografias, com uma precisão impressionante, muitas vezes encontrando coisas que o olho humano normalmente não veria. Tem estudo demonstrando também que a IA pode ajudar a detectar precocemente alguns tumores, como de pulmão, mama e pele, aumentando as chances de sucesso no tratamento. Além disso, a IA também auxilia a analisar grandes volumes de dados genômicos, ajudando a personalizar o tratamento de acordo com as características específicas de cada tumor. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um retorno aqui. Está tudo certo? Beleza. Então, como vocês perceberam, a inteligência artificial promete grandes revoluções no campo da oncologia, mas, enquanto essa tecnologia avança, a gente fica com uma série de dúvidas aí. Primeiro, como garantir que esses avanços vão respeitar a privacidade e a segurança dos pacientes? A gente está falando de dados muito sensíveis. Também há uma grande questão sobre se a humanização no atendimento pode ser prejudicada pelo uso dessa tecnologia em algumas etapas dessa jornada. Bom, para discutir essas e outras questões, a gente tem aqui alguns convidados. Primeiro, o Alexandre Chiavegato Filho, ele é economista, ele é professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo. Ele também é diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, o LabDAPS da USP. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo. A gente tem também o Vitor Gadelha, ele é Head Médico de Ensino, Pesquisa e Inovação da Rede DASA. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. E a gente tem também a Juliana Rassi. Ela é sócia da Juliana Rassi Assessoria Jurídica. Ela é especializada em Direito Médico e Hospitalar, Direito da Saúde e de Dados em Saúde pela Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. E ela é presidente da Comissão Estadual de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Bom, pessoal, aqui é um formato de mesa, então eu vou direcionar algumas perguntas para cada um de vocês, para a gente começar a nossa conversa. Fiquem à vontade também, se um quiser complementar o outro, enfim, a ideia é que a gente converse mesmo aqui. Depois vou fazer algumas perguntas gerais para todos e também perguntas que chegarem da plateia. Para começar esse papo, eu acho que é importante a gente tentar explicar como a IA funciona e um pouco desses termos técnicos, como aprendizado de máquina, Big Data, coisas que a gente está começando a se familiarizar, né? Então, primeiro, eu queria perguntar para o Alexandre, como a IA está sendo usada hoje para detectar o câncer e como esse processo de aprendizado de máquina funciona. Bom, obrigado novamente pelo convite, obrigado a todos por estarem aqui. Então, acho que a gente pode começar do início, né, sobre o que seria a inteligência artificial. Né, de uma forma bem simples, são máquinas tomando decisões que se aproximam daquilo que a gente considera como sendo inteligentes. Tá? Existem duas formas que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes. Ou você programa diretamente a máquina para tomar uma decisão inteligente. Tá? Isso a gente hoje chama de inteligência artificial clássica, né, o boa e velha inteligência artificial. Você vai lá e coloca as regras e o computador, a máquina, vai seguindo essas regras que você pré-definiu. Ou você deixa o computador aprender as regras. Tá? Isso é machine learning, isso é aprendizado de máquina, que hoje é a área que domina a inteligência artificial. Então, hoje é basicamente um sinônimo. Né? Sempre quando vocês virem alguma coisa de inteligência artificial,
certamente, hoje em dia, o que está por trás foi algum aprendizado por parte da máquina. Tá? A partir do momento que o computador, a máquina, consegue aprender regras, começa a tomar decisões muito mais complexas do que aquelas que a gente consegue estabelecer previamente. Tá? O aprendizado via exemplos é um conceito muito poderoso. Tá? Eu costumo usar o exemplo, né, da gente andar de bicicleta, por exemplo. Tá? Se você recebesse todas as regras de andar de bicicleta, você pode passar um ano recebendo essas regras, em todos os detalhes, como andar de bicicleta, você provavelmente não vai andar direito. Mas quando você aprende via exemplos, andando de bicicleta, tá, você rapidamente consegue aprender. E você não sabe as regras. Tá? Isso é interessante. Você não consegue explicar as regras pelas quais você andou bem de bicicleta. Tá? Você não consegue botar os detalhes para outra pessoa aprender a andar de bicicleta que nem você aprendeu. Mas as regras são na tua cabeça. Tá? O diferencial é que são regras complexas, regras inteligentes. E decisões inteligentes, decisões complexas, não têm uma justificativa simplista. Tá? Então, esse aprendizado via exemplos é muito mais poderoso que o aprendizado via regras. E é assim que esses algoritmos funcionam hoje. Tá? Com o diferencial que hoje nós temos muitos dados, né? Como a Chloé colocou, a questão do Big Data. Né? A área da saúde é a área que coleta mais dados de todas. Né? Cerca de 30% de todos os dados estima-se que são coletados pela área da saúde. Tá? O que é um prato cheio para esses algoritmos aprenderem padrões complexos que, às vezes, passam impercebidos ao cérebro humano. Tá? Então, existem muitas nuances ali nos dados, muitas complexidades nos dados, que, às vezes, passam despercebidas ao nosso cérebro, mas não passam despercebidas para os algoritmos, né? Que conseguem entender, compreender as regras complexas para tomar decisão. Então, por isso que inteligência artificial, principalmente a área, né, que domina, que é machine learning, tem dominado a nossa vida, né? Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Esses algoritmos já nos auxiliam em decisões, né? Seja decisões do que a gente vai ver numa rede social, qual propaganda a gente vai receber nessa rede social. Isso é tudo machine learning. Qual é a rota de trânsito, né? Acho que a grande maioria de vocês vieram aqui para o evento de carro. Foi um algoritmo de machine learning que decidiu a rota de trânsito de vocês, o Waze, né? É um algoritmo de machine learning. Tá? Quando vocês procurarem alguma coisa no Google, o Google é um algoritmo de machine learning. Quando vocês forem passar um cartão, que liberou esse cartão, foi um algoritmo de machine learning que identificou que não há uma fraude. Então, o nosso dia já é completamente guiado. E até à noite, né? Você chega em casa, vocês ligam o Netflix. É um algoritmo de machine learning que te deu sugestões ali sobre o que você vai gostar, que aprendeu, né? E, de fato, existe aprendizado. Às vezes, as pessoas ficam a impressão, né, que é uma metáfora, etc., mas não, é aprendizado. É aprendizado via exemplos de regras complexas. Tá? Então, esse algoritmo do Netflix, por exemplo, aprendeu quais séries eu provavelmente vou gostar, porque são as séries que eu costumo assistir até o fim. Tá? Via esses exemplos, o algoritmo foi identificando, então uma pessoa que gosta dessa série normalmente gosta dessa outra, não gosta dessa outra, aí eu dou mais reforço para ele, aí ele me sugere alguma coisa, eu gosto, não gosto, ele vai reaprendendo a partir dos exemplos que ele vai recebendo. Tá? Então, esse algoritmo já domina a nossa vida, mas não transformaram completamente, né? Você chegou a mencionar que estão começando a aparecer, de fato, está bem no início ainda, tá? Ao contrário dessas outras áreas onde a inteligência artificial e machine learning já dominam, na área da saúde ainda está bem no início. Tá? E por que a área da saúde está bem no início, ao contrário das outras? Tá? Porque a área da saúde é muito mais consequente. Tá? A gente precisa ter muito mais cuidado na hora de colocar esses algoritmos na prática, né? Porque um algoritmo que erra, que é melhor virar à esquerda, é melhor que virar à direita, obviamente, seria melhor que ele não errasse, mas é muito menos consequente do que um algoritmo que erra um auxílio a diagnóstico, tá? Ou que erra um auxílio a qual é a melhor intervenção para esse paciente específico, ou qual a gravidade desse paciente específico. Tá? Então, a gente precisa ter muito mais cuidado na área da saúde do que nas outras áreas, mas a boa notícia é que são os mesmos algoritmos. Tá? A gente tem descoberto lá no nosso laboratório que são os mesmos algoritmos, as mesmas técnicas que funcionam para o Waze, que funcionam para o Instagram, que funcionam para o Google, que funcionam para o ChatGPT, são os mesmos conjuntos de técnicas e estratégias que funcionam na área da saúde. Tá? Então, a gente já podia ter transformado a saúde com esses algoritmos, mas na área da saúde a gente precisa ter mais cuidado. Tá? Precisa fazer mais testes, precisa, né, não pode errar. Né? A verdade é essa, que na área da saúde a gente não pode errar. Mas, à medida que essas outras áreas menos consequentes vão colocando em prática, eles vão fazendo descobertas, né? E vão publicando papers e a gente vai testando na área da saúde, vai adaptando para a área da saúde, tá? Até o momento que o Brasil esteja pronto para ser profundamente transformado, a saúde brasileira,
ser profundamente transformada por machine learning, assim como todas as outras áreas já foram. Tá? Mas é uma questão de tempo que é o mesmo conjunto de técnicas. E onde você diria que está mais consolidado na saúde? O que já é mais realidade? Então, na área da saúde, o que é mais realidade é na gestão. Tá? Na gestão da saúde, já se usa muito machine learning, assim como em todas as outras áreas de gestão. Né? Então, hoje, os grandes hospitais de São Paulo, né, já usam machine learning para ordenar a fila dos pacientes, por exemplo. Né? Será que todo paciente precisa de 20 minutos, 40 minutos? Não, e aí o algoritmo consegue aprender via as características do paciente, né, quanto tempo esse paciente vai precisar de tempo, né, de consulta, e ordenar a fila a partir disso. Também predizer no-show, né, os pacientes que não vão aparecer, né, muitos dos grandes hospitais já fazem isso. O algoritmo consegue predizer, um paciente que mora a essa distância, com essas características, com essa idade, com esses problemas, tem alta probabilidade de não aparecer na consulta. Vamos ligar para esse paciente, né, vamos identificar esse paciente e ligar para ele antes, né, para garantir que ele vai, de fato, aparecer nessa consulta. Tá? E também gestão, a própria gestão dos recursos físicos e humanos do hospital. Tá? Então, quantos leitos de UTI eu preciso na sexta-feira, por exemplo? Depende dos pacientes que eu tenho internados hoje. Tá? E os algoritmos conseguem predizer, dadas essas características, provavelmente 80% desses pacientes vão precisar de um leito de UTI no fim, até a sexta-feira. Tá? E aí se permite uma melhor alocação e diminuir grande parte das queixas hoje, né, do sistema de saúde, que é, em primeiro lugar, em questão dos profissionais, a questão do burnout, né, esses momentos de altíssima demanda e momentos de baixa demanda, que são completamente, né, prejudiciais para a saúde dos profissionais de saúde. Se eu conseguir alocar melhor esses profissionais, evitar essa sobrecarga. Tá? E outras áreas, como preenchimento do prontuário eletrônico. Tá? De novo, outra área de grande queixa na saúde, né, que é o profissional de saúde, o médico, ficar digitando informação durante uma consulta. Isso é um absurdo. Tá? Absurdo que o médico fica olhando para baixo para um teclado, digitando informação. Então, o que você já tem hoje, né, em muitos hospitais do Brasil, os grandes, já estão fazendo esses testes, e nos Estados Unidos já é uma realidade em muitos hospitais, o médico conversa com o paciente. O algoritmo ouve a conversa e preenche o prontuário. Tá? O médico pergunta, qual é a sua idade, quais são os seus sintomas, quais são os seus medicamentos. Não precisa digitar nada, o algoritmo ouve essa conversa e preenche o prontuário eletrônico, e no máximo aparece ali na tela do médico, do profissional de saúde, você... Né, talvez seja interessante você perguntar um pouco mais sobre isso, ou você não perguntou a idade, etc., mas sempre olho no olho, né, praticando de fato a medicina. Então, essas mudanças menos de tomada de decisão clínica e mais gestão já estão acontecendo aí no sistema, né, e a tendência é que acelere cada vez mais à medida que esses algoritmos estão melhorando, estamos conseguindo mais dados de pacientes e a capacidade computacional está melhor. Né? Então, os algoritmos estão rodando mais rápido, estão melhores e aprendendo com mais informações. Tá? Então, são 3 áreas que não vão parar de crescer. Tá? Então, as 3 áreas que estão fazendo machine learning crescer são 3 áreas que só vão levantar machine learning nos próximos meses, nos próximos anos. Tá? Então, a gente está engatinhando ainda nessa área, tá? que vai mudar profundamente a área da saúde. Legal, obrigada. Bom, agora para o doutor Gadelha, queria saber de vocês como está esse uso prático, né? Lá na DASA, aonde que a IA entra na jornada oncológica? Bom, excelente pergunta. A gente começou essa jornada ali em 2018, 2019, muito quando parte dos executivos que são radiologistas, eu sou clínico, mas, fiz neurologia clínica, mas boa parte é radiologista, eles vão para o congresso dos Estados Unidos que vai ter até agora em dezembro, comecei a RSNA, e aí começa todo aquele questionamento, será que o médico vai ser substituído pela inteligência artificial? Naquele momento, tinha um dos brasileiros que tinha ganhado um dos prêmios internacionais aí de um concurso de inteligência artificial, ele é médico neuroradiologista, Felipe Kitamura, e ele começa essa jornada aqui de inteligência artificial na DASA, e aí de lá para cá tem muita descoberta, né? Mas assim, tem cases excelentes, inclusive na jornada oncológica a gente pode falar que roda em larga escala. Às vezes a gente não tem a percepção que tem uma coisa rodando em larga escala que a gente não sabe. Que é, por exemplo, aqui é uma empresa gigantesca, né? Uma empresa realmente que, para vocês terem noção, até 15% dos pacientes, todas as pessoas no Brasil passam em algum ponto da DASA por ano, em algum ponto de contato. Então é gigantesco mesmo. E o que é que a gente fez? A gente entendeu, e muito por uma história até de uma colega médica nossa, que
até 20% dos pacientes não vão pegar os seus exames, pessoal. Assim, tipo, é impressionante, sabe? E tinha uma colega nossa, especificamente no Rio de Janeiro, ela tinha feito tomografia de abdômen, não foi pegar o exame, e depois de 3 meses ela estava passando lá no Leme, etc. Eu vou pegar o exame quando eu vi eu tinha um tumor, feocromostoma, para quem conhece, tumor raro, mas tinha um tumor. E você perde uma janela importante. Então, o que é que a gente... E foi muito desses insights que a gente foi tendo que a gente começou a trabalhar numa técnica específica, que é processamento de linguagem natural, que é para tentar tirar de dados não estruturados, tentar tirar uma informação daquele dado não estruturado, que muitas vezes é um texto. Tá? Então, hoje, às 2h da manhã, todos os dias, todos os laudos, tá, de praticamente todos os exames de todos os pacientes do eixo aqui, pelo menos Rio e São Paulo, rodam através desse algoritmo, são mais de 50 algoritmos que rodam ali, procurando doenças graves como tumor. Então, BIRADS, que é uma classificação que a gente usa para mamografia, então, classificação do ultrassom, TIRADS para tireoide, nódulo pulmonar, nódulo hepático. Então, assim, tudo isso a gente rastreia todos os dias, isso cai para um time médico, a gente chama de núcleo de assessoria médica, e esse time médico ele entra em contato não com o paciente, ele entra em contato com o médico que solicitou aquele exame, o mais rapidamente possível, dizendo, o teu paciente provavelmente tem um câncer, e a gente tenta acelerar essa jornada do cuidado. Então, acontece muito, o cardiologista pede tudo, ele pede lá a mamografia, vem algo, e ele não vai dar seguimento, então a gente tenta acelerar, e a gente consegue acelerar até 25%, 30% às vezes a jornada desse paciente de um ponto de contato para outro. Isso em larga escala. Então, assim, é algo que é bem interessante que a gente tem começado a ver. E não só isso, tá? A gente saiu de 58% da taxa de retorno desse paciente para o médico para 75%. Então, eu aumentei aí 18 pontos percentuais na taxa de retorno na próxima jornada do cuidado do paciente com pertinência. Então, se ele tem um BIRAT-X, ele tem que fazer uma biópsia, né? Então, com isso, a gente começa a entregar valor, uma tecnologia que está aí em larga escala, né? Até às vezes eu não sei se o público a maioria é médico, mas geralmente quando eu falo, realmente vocês entraram em contato comigo, ou já tiveram essa percepção desse tipo de serviço. Tirando isso, acho que na radiologia, que é muito core da empresa de diagnóstico, a gente tem os 15 hospitais, mas assim, o lado diagnóstico é gigante, são 1.000 clínicas aproximadamente espalhadas pelo Brasil todo. A gente tem muita coisa interessante também rodando. Então, coisa tipo raio-x de pulmão nos prontos-socorros dos hospitais, eles não são laudados por médicos mais aqui, né? Então, e passa despercebido pequenos nódulos pulmonares que podem eventualmente ser câncer. Então, outro tipo de algoritmo que a gente tem testado bastante. Outra coisa, por exemplo, mamografia. A gente sempre tem dois médicos laudando, né, quando tem um determinado nódulo. E aí vem mais um player, que é a inteligência artificial, para poder tentar ajudar ele na classificação mais correta daquele caso. É tão interessante que nos Estados Unidos tem empresas que estão cobrando para seu laudo vir também sendo avaliado pela inteligência artificial. Assim. E aqui é uma prática que a gente não tem no Brasil, mas lá, $10, você seu laudo, além do médico, vai ter também uma inteligência artificial rodando, visto a performance excelente, excepcional que a gente tem em mamografia, né? Então, ele é um case muito forte, que a gente tem alguns algoritmos aí no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, americano, né, europeu também, que performam muito bem na classificação dessas doenças. E até aqui na América Latina também, o Entelai, que a gente tem usado bastante. Então, assim, ele começa a vir na prática, no dia a dia, e a gente tem a aprender. Então, são 2 pontos que até o Alexandre comentou. É tudo muito novo, tem muita possibilidade para se fazer. A gente tem que ter alguns entendimentos. O primeiro entendimento é esse que eu falei, o caso de uso adequado para o algoritmo. Então, até você encontrar esse caso de uso que funcione, você bota dentro de um processo que melhora a jornada como um todo, não é algo simples, né? Então, leva um tempo para você entender que não é só a parte técnica. Então, a parte técnica é um pedaço. Mas tem como implementar isso na rotina, de fato, para isso gerar valor para a cadeia de saúde. Porque senão fica técnica por técnica, não tem valor nenhum. E faz parte do aprendizado que a gente passou por isso, né? E outro ponto que eu acho que é super importante, que a gente cada vez vai ver mais, é que o algoritmo ele não enxerga como o ser humano enxerga. Então, tem vários papers bem provocativos para poder encontrar doenças em padrões ocultos, que a gente chama, ou coisas mais simples, saber o sexo do paciente só no fundo de olho, algo que o oftalmologista mais experiente ele não consegue determinar, e o algoritmo ele não erra isso. Então, existem pequenos padrões em imagens que simplesmente para a gente é algo que a gente não tem a capacidade dessa interpretação. Então, assim, tem muita coisa para vir na oncologia. Eu quero destacar algo que a gente usa bastante também na oncologia, muito forte, que acho que a Alexandre trabalha muito com isso também, que é para geração de evidência, então, real world evidence, que são papers baseados em dados.
Então, a gente, de 2 anos para cá, saiu de perguntas que eu sempre colocava. É impossível a gente fazer isso para um nível que agora a gente faz com uma certa facilidade, muito baseado nesses modelos de Transformers, que é a base do ChatGPT. Então, a gente tem uma parceria muito forte com o Google. Lá a gente está conseguindo usar o MedLM, que lançou agora, e o MedPalm 2, que, para quem conhece, são modelos específicos médicos. E, assim, cara, a gente vai lá, está publicando um artigo agora em câncer de transição esôfago-gástrica, assim, o maior paper que tinha era 3.000 pacientes, a gente conseguiu 120.000, entendeu? Então, eu consigo, pela primeira vez, ler em larga escala uma quantidade massiva de prontuário que é totalmente não estruturado. Cada médico escreve de uma forma totalmente diferente e o modelo ele consegue interpretar aquilo tudo e classificar esse dado. Então, é IA generativo funcionando para classificação de dados, um problema de classificação. Então, assim, é impressionante. A gente está até com um programa agora que a gente chama Jovens Médicos Pesquisadores, que a gente está selecionando 6 estudantes de medicina para ajudar, porque a capacidade que a gente tem dado é de mudar a epidemiologia praticamente de quase todas as doenças do Brasil. Então, assim, RWE, que é um pouco do futuro para a indústria farmacêutica, é evidência baseada em mundo real, é algo assim que a inteligência artificial está fazendo um papel impressionante, está ajudando muito a gente, sabe? Realmente, essa questão das evidências de mundo real é bem interessante, né? Que a gente, até agora, na saúde, trabalhava muito com estudos que eram desenhados antes para obter o dado depois. Por exemplo, para a aprovação de um medicamento, né? A gente tem ali os estudos clínicos, o medicamento vai para a rua e tem a análise de dados posterior ali, né? De mundo real. E com a inteligência artificial fica muito mais fácil fazer isso. Queria te perguntar de outro aspecto também, doutor, que acho que não fica tão claro, talvez, que a inteligência artificial esteja por trás, que é na análise de dados genéticos para definir características muito específicas dos tumores, né, que hoje são importantes para definir os melhores tratamentos, as mutações que respondem a certas medicações. E também tem muita IA por trás da análise dessa grande quantidade de dados, né? Muita. Essa parte da bioinformática, ela nasce em trabalho com inteligência artificial muito antes disso que a gente fala, desse hype que traz esse termo, né? O hype ele traz esse termo, mas hoje a gente sabe que é muito mais que um hype. Então, no final do dia, quem conhece um pouco de genética sabe que aquilo é um dado, eu vou dizer, quase que 100% estruturado, não é um dado semi-estruturado, mas é um dado que tem ali a citosina, guanina, tiamina. Então, assim, é aquelas letrinhas, e aquele padrão de letrinha de uma pessoa, a variação que ela tem de uma pessoa para outra, ela determinou uma determinada condição clínica, até mesmo uma doença. Então, o estudo, tem um banco populacional, a gente tem trabalhado no estudo chamado GENOP lá, que a gente está identificando variáveis patogênicas e variantes não patogênicas dos códigos genéticos do brasileiro, porque a gente tem uma população muito diferente da população europeia e a gente precisa ter uma base, um estudo dessas variantes que são patogênicas e não patogênicas dentro dos pacientes de Brasil, porque senão acaba muito com uma variante que a gente chama de significado indeterminado, são as VUS. Então, você tem muita coisa para a gente aprender e tudo é baseado em técnica de inteligência artificial, tá? Às vezes uma coisa mais clássica, algumas vezes alguma coisa mais avançada. E, de fato, a gente poder entender o código genético, ele vai muito além da própria oncologia, porque a gente tem um entendimento que quase praticamente todas as doenças, em menor ou maior proporção, ela tem um componente genético. Então, ter esse entendimento para terapias alvo-dirigidas, terapias gênicas, é essencial para a gente poder dar um próximo passo aqui. Mas, assim, sem dúvida, inteligência artificial na parte genética é algo que já é muito praticado, muito antes desses raios que a gente viu. É meio humanamente impossível analisar no olho, né, um código genético. Não tem como. Hoje, para um médico geneticista, lá o dado tem vários processos que a gente chama, né, de análise, de pré-processamento daquele dado. Então, tem um bioinformata próprio para chegar no médico para ele poder analisar e casar com doenças. Tem uma análise muito técnica, assim. Bem legal. Bom, agora vamos trazer a advogada para a conversa. Bom, queria perguntar para você, doutora Juliana, como é a regulamentação da IA hoje no Brasil? A gente tem algum marco legal muito significativo ou isso falta ainda? Pensando, acho que a gente pode falar de um contexto mais amplo, mas também focado na área da saúde. Bom, boa tarde, né, a todos. Obrigada pelo convite de participar hoje aqui da mesa de discussão. Antes de entrar na questão do marco legal, da parte da legislação, eu queria complementar um pouquinho a questão da IA. Na terça-feira agora, a gente promoveu um congresso na OAB São Paulo sobre inteligência artificial na saúde. E a gente acabou durando 12 horas o congresso, e a gente levou o
o Cláudio Lotenberg, do Einstein, levamos o Gonçalo Vecina, levamos o Cláudio Casale, do AC Camargo, levamos o Serri, levamos o César, da Associação Médica Brasileira, o pessoal da Associação Paulista de Medicina, levamos o Lorenzo Tomé, levamos o Kiatak, do SBIS, levamos o Carlos Endrigo, da PM, enfim, levamos vários players ali para aprofundar, fazer um congresso direcionado, que eu diria assim, que ele não foi nem jurídico, ele foi voltado mesmo à parte da inteligência artificial na prática. E foi unânime, assim, foi profundo e foi unânime. Eles levaram cases mesmo de prática da IA e o quanto ela está avançada na questão da adoção. E o último quadro foi voltado à oncologia, na sua prática, né? E aí foi abordada essa questão genética, do quanto ela consegue ser mapeada. Até foi falado o caso da Angelina Jolie, talvez se isso tivesse avançado na época, não precisaria ter acontecido o caso da Angelina Jolie, mas que o fator genético, de fato, ele tem a sua importância, mas o que você leva na sua vida, tanto o fator de prática de esporte, fator alimentar, todas essas questões também são importantes, né? Além do fator genético, não é tão exclusivamente isso. E aí tem a questão da preocupação do médico. A IA vai me substituir? A IA ela vai, né, me tirar da frente ali das decisões? E não, isso não vai acontecer nunca. A IA ela vem como um apoio, a IA ela vem como um suporte para que o médico volte para o papel central dele. Né? Até porque, assim, 80% da importância do papel do médico, da saúde no país, está na atenção primária. Isso foi enfatizado até pelo Vecina, né? O grande buraco nosso hoje no país está na atenção primária, em termos gerais. Então, a IA, e aí daqui a pouco eu vou falar da parte da legislação dela, dos riscos, as questões éticas, inclusive, que eu vejo que a gente não está nem tão preparado. A gente tem questões de interoperabilidade também, que foi discutido lá, né? A gente tem questão de LGPD, a gente tem questão de sigilo médico, né? A gente tem várias questões aí, uma caixa preta, né, basicamente, mas ela vem ali como um suporte para dar velocidade em diagnóstico, assertividade, principalmente na área oncológica, ela consegue trazer, se ela for bem empregada e com o tempo, maior assertividade e velocidade, principalmente em diagnóstico. Existe casos, né, fora do país, por exemplo, o Japão, a gente levantou um caso e trouxe para estudo de uma leucemia, um exemplo assim, né, a grosso modo, de uma leucemia que ela estava com tratamentos inócuos, não tinha mais chance nenhum de sucesso, né, e foi usado um sistema de IA e que se colocaram ali 20 milhões de artigos científicos. Em questões de minutos, ela processou aquilo. E aí ela identificou ali um tipo de leucemia que ninguém conseguiu identificar até ali, ou que médicos levariam semanas para identificar. E aí ela apontou um tratamento e ele foi eficaz. Então, assim, é um paciente que ele já tinha tentado de tudo, semanas ali seriam decisivas para ele, e a IA entrou e foi eficaz. Então, esse é um ponto positivo, né? Então, tem vários outros tipos. Na Europa, a gente tem essa questão da IA muito mais conservadora, os Estados Unidos ele é muito mais arrojado. Então, são várias situações. É lógico que a gente tem que saber como que a gente vai usar isso, porque a gente pode usar isso como fator de discriminação. Né? A gente pode, por exemplo, ter dados dentro da IA que a gente vai usar para um tipo de público, por exemplo, com fator determinante de pele, até mesmo de classe, que não vai servir para outro público. Então, tem várias, né, questões aí. E aí, voltando à parte do marco legal, a gente não tem uma legislação hoje clara no país. Né? A gente tem a Organização Mundial de Saúde, que já fez um documento, né, fez como se fosse uma orientação, uma recomendação em 2021, sobre isso, e aí ela fez alguns apontamentos lá. E um apontamento muito importante que ela fez é que a decisão tem que ser humana. Então, assim, a máquina não vai tomar decisão, né? Tem que ter cuidado com essa premissa. Então, vai haver responsabilidades ali. Por exemplo, o fornecedor, tem que ser desenhada a responsabilidade ali. Né? Tem que ter supervisão, tem que ter revisão, tem que ter transparência, até na construção disso. E aí a gente respinga isso para a área médica. Quando a gente vai para a área médica, a gente tem a questão do termo de consentimento livre esclarecido. Na área médica, a gente tem uma alta judicialização hoje. Tudo se fala erro médico, erro médico, erro médico. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça ele retirou dos sistemas da justiça o termo rótulo erro médico,
porque você rotula o médico de que ele erra. Né? E aí, quando você faz uma pesquisa no banco de decisões, você pesquisava lá erro médico, você tem processos ali que nem terminaram de ser julgados, processos que, graças a Deus, na maioria das vezes o médico não é condenado, né? Você tem um crescimento, mas na maioria das vezes o médico não é condenado. E aí, quando você classifica como erro médico, você está falando que ele errou. E ali você tem falha de prestação de serviço, você tem culpa do paciente. Então, quando você emprega a inteligência artificial, médicos e advogados vão ter que sentar para ver como que eles vão colocar isso no termo de consentimento, para falar para o paciente, eu estou usando IA. E você vai saber e vai concordar. A gente vai ter que desenhar tudo isso para frente. Nós vamos ter que pensar nisso tudo. Né? E aí a gente tem um projeto de lei que está tramitando, né, do Rodrigo Pacheco. E esse projeto ele é amplo, ele tem várias premissas ali, ele fala muito em transparência, ele fala muito em dever de informar o paciente, a pessoa, não o paciente, porque ele não é voltado à saúde, ele é geral. E ele classifica ali como saúde, ele tem uma crítica ali, porque ele classifica como saúde alto risco. E aí ele classifica a saúde como alto risco por quê? Porque é um alto índice de informação, como foi falado aqui. É recheado de informação. Né? E informação da saúde é muita informação. E aí, quando a gente traz para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se acomoda a tudo e a saúde, os dados de saúde são considerados dados sensíveis pela LGPD. Então, eles têm um rigor maior no cuidado com eles. Então, a gente vai ter que ver como que vai ser tratado tudo isso, a hora que houver, né, esse marco legal. Existe uma deputada, Adriana Ventura, que ela tem uma frente parlamentar que ela conduz isso. E, assim, ela está tendo todo um cuidado e uma preocupação como que vai ser feita a regulamentação disso. Porque até onde nós vamos? E, independentemente de até onde nós formos, nós já estamos indo, entendeu? Porque já foi e não tem volta, como foi a telemedicina. A telemedicina, não sei se vocês lembram, principalmente você que é médico, né, ela já estava indo, não tinha legislação, o Conselho Federal de Medicina não permitia ela, e a pandemia deu um empurrão nela, e ela foi, e hoje ela está aí, ela já está até ultrapassada. Foi na marra, entendeu? Já foi, já está até obsoleta, né? Agora já estão integrando a IA na telemedicina. E o Dr. Shaw, não sei se você conhece, você deve conhecer, é um precursor da telemedicina, ele já falava dela lá atrás, antes dela, né, ser legalizada, ele estava no Congresso também, e aí ele abordou a questão da IA integrada à telemedicina como suporte de acelerar a questão dos diagnósticos. Existe um estudo assim, que não é oficial, que aparentemente existe uma margem de assertividade em torno de 94% de acerto na questão dos diagnósticos, mas não é nada assim oficial. Né? Então, seriam essas questões assim iniciais. É muita coisa para a gente desdobrar a partir daí, né? Eu já tenho um gancho aí, porque eu ia perguntar para o Alexandre agora, mas antes, deixa eu só te perguntar só mais uma coisinha. Aproveitando que você falou dos dados sensíveis e da LGPD, acho que a gente pode explicar um pouco melhor o que é a LGPD e como ela é usada nesse contexto. Dá para dizer que ela é capaz de proteger esses dados tão sensíveis de saúde? Então, a LGPD, quando ela fala dos dados sensíveis, ela classifica dados sensíveis. O dado sensível, ele é considerado todo aquele dado que vai no âmago de alguém. Ele consegue gerar discriminação, ele consegue ferir a alma de alguém. O dado pessoal comum é nome, RG, CPF, foto, dado financeiro, é um dado comum, ele também tem a proteção dele. Agora, o dado pessoal sensível, ele vai ser a opção sexual da pessoa, a religião, a escolha política, ele consegue gerar discriminação, ele consegue segmentar uma população. E aí ele classifica a saúde como dado pessoal sensível. Por que a gente consegue fazer com isso, com saúde? Eu consigo separar massas. Então, por exemplo, operadora de plano de saúde, eu consigo pegar uma população que tem doença ou lesão pré-existente e cobrar ela num preço diferente. Eu consigo pegar um público idoso e não vender plano de saúde para ele. Hospitais ou até outros segmentos de saúde, eu consigo gerar produtos altamente rentáveis com um público que tem um determinado perfil. Então, eu tenho que ter um cuidado com isso. E aí, quando eu trabalho com esses dados de saúde, eu tenho que ter um consentimento antes. Né? Eu vou compartilhar ele em determinadas situações. A tutela de saúde eu até posso compartilhar, mas com algum rigor a mais, né? Assim como é com os dados de menor também. Então, eles são tratados com um cuidado muito maior. Biometria também é considerado um dado pessoal sensível.
Legal, obrigada. Bom, agora essa questão da precisão, Alexandre. Tem duas perguntas que chegaram aqui da plateia que complementam o que eu ia perguntar, que é em relação à precisão, até essa estatística que a Juliana trouxe. Eu vou ler as perguntas deles para a gente entender um pouco o contexto. Uma do Pietro Pietro Casalini. Como a gente pode reduzir o desafio da confiabilidade do uso da IA para pacientes e médicos? Artigos recentes dizem que há uma discussão ética entre pacientes e médicos não saberem o que a máquina está fazendo para chegar em tal resultado. Foi o que você falou. A gente não entende a regra, mas ela dá. Então, ela funciona, né? Então, eu queria primeiro que você explicasse para a gente qual é o grau de precisão que essas ferramentas alcançam, especialmente em relação a diagnóstico, e como resolver esse dilema mesmo, de não saber o que a máquina está fazendo, mas confiar no que ela está falando. Meu Deus, gente, desculpa. Eu devia ter avisado para deixar vidros longe de mim. Desculpa. Claro, então, a questão da proporção de acertos, né? Isso depende muito dos dados, né? Então, machine learning não é magia, não é milagre, é aprendizado via dados, né? Então, se você não tem informação suficiente sobre esse problema de saúde, o algoritmo ele não vai aprender, né? Então, você pode ter dados de milhões de pacientes e você só tem informação sobre qual é a cor favorita das pessoas, por exemplo, né? Que time elas torcem, essas coisas. Daí não vai ter informação preditiva relevante para problemas de saúde, tá? Mas se você tiver todos os dados que você queira sobre todas as doenças e todas as características do paciente, eu não conheço nenhum problema de saúde que não seja predizível. Tá? Então, no mundo de informação perfeita sobre os pacientes, né, tanto dados genéticos, como o Vitor colocou aqui, como dados socioeconômicos, dados de histórico de doenças, dados de medicamentos, dados de sintomas, dados de cirurgias passadas, fatores de risco, se você tiver toda a informação do paciente, você consegue predizer basicamente todos os problemas de saúde, dado uma antecipação necessária. Tá? Não existe nada na área da saúde que venha totalmente do zero. Tá? Você sempre consegue alguns indicadores que esse problema de saúde tem alta probabilidade ou baixa probabilidade de acontecer. O desafio é conseguir os dados. Tá? A gente não tem dados genéticos para a grande maioria dos pacientes. Tá? E mesmo outros dados, né, como às vezes fatores de risco, muitas vezes não são coletados, né, numa consulta. Então, é preciso ter esses dados. Se houver a possibilidade de predizer esse fenômeno a partir dos dados, o algoritmo vai encontrar. Tá? Isso é um fato. Tá? Mas o problema é ter esses dados perfeitos, esses dados, né, perfeitos no sentido necessários para predizer esse fenômeno. Tá? Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Tá? Os nossos dados no Brasil não são integrados. Tá? A pessoa vai no hospital, depois vai no outro hospital. Muitas vezes o outro hospital não tem informação desse primeiro atendimento, não tem informação dos resultados de exames, os próprios dados públicos, né, que a gente tem disponíveis. Temos dados de internação, temos dados de atendimento, mas não temos os resultados de exames, por exemplo, dos pacientes. Então, existe um grande movimento hoje do Ministério da Saúde para conseguir integrar os prontuários eletrônicos, que eu acho que vai ser a grande mudança aí para machine learning nos próximos anos. A gente conseguir esses acompanhamentos do paciente e, eventualmente, ter essa predição. Né? O paciente está seguindo essa trajetória, o algoritmo identifica que é uma trajetória preocupante, tá? E já passar isso para o médico. Um paciente que nem esse, nesse caminho, ele provavelmente vai a óbito, por exemplo, daqui a um ano. Ele provavelmente vai ter uma doença grave que vai fazer ele ser internado há muito tempo, por exemplo, inicie medidas preventivas. E é uma coisa bem interessante da área de machine learning, né? Às vezes se acha que a atenção à saúde vai virar um robozinho, etc. O que vai acontecer, na verdade, é a medicina preventiva vem aí, prevenção vem aí. Tá? Porque a gente vai ter uma predição muito boa do que vai acontecer com os pacientes, vai abrir o caminho para esse paciente ter interesse em fazer a prevenção, ter interesse em mudar seus hábitos de vida, ter interesse em se alimentar melhor, ter interesse em praticar atividade física. Tá? Por quê? E aí entra na tua segunda pergunta, porque os pacientes vão ver que funciona. Tá? Eu não preciso chegar na pessoa e falar, o Waze, acredita em mim, o Waze funciona, etc. As pessoas vão usando o Waze e uma hora todo mundo decide, o Waze funciona. Às vezes ele faz a gente passar um pouco de raiva. Faz a gente passar raiva. E é um exemplo ótimo para a área da saúde. Né? É assim que o Waze vai funcionar com os médicos. Tá? O Waze não nos obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita, não me obriga a ir em frente. Mas eu sei que funciona, então, em geral, eu sigo. A não ser que eu saiba alguma informação que eu sei que o Waze não sabe.
Tá? O Waze tem alguns problemas. O Waze ama Rebouças, por algum motivo. Não sei se vocês já repararam nisso. Eu estava vindo para cá na Rebouças e o Waze estava mandando para Rebouças. Eu falei para o rapaz do Uber, eu falei, não faz isso, o Waze erra. Porque eu tenho experiência sabendo onde o Waze erra. Vai ser assim com os profissionais de saúde. Os bons profissionais de saúde vão saber, esse algoritmo não tem essa informação que eu tenho. Ele erra nisso. Por exemplo, no Waze, teve algum acidente na tua frente nesse momento. Tá? A gente sabe como o Waze funciona, a grande maioria das pessoas sabe. Havia informação de motoristas. Tá? Então, se teve um acidente agora, o Waze não sabe essa informação. Tá? Então, não só posso, como eu devo ir contra o Waze. Tá? E vai ser assim também com os profissionais de saúde. Então, não vai tomar decisão, como a gente já colocou aqui. Tá? E os bons profissionais vão saber quando ir contra esses algoritmos. Tá? E aí, como é que a gente vai garantir essa adoção? Se ele, às vezes, ele é um pouco complexo, né? Isso daí também está caindo, né? A questão de não explicabilidade. Tá? Cada vez mais a gente tem algoritmos que explicam. Né? Na radiologia, você tem mapas de calor ali. O algoritmo fala, eu acho que o paciente tem esse problema de saúde, e ele dá uma localização, falando que, porque aqui tem essa mancha aqui, que estou achando que é isso daí que está indicando. Então, cada vez mais a gente tem, sim, explicação. Mais profissionais de saúde e os pacientes vão adotar porque funciona. E aí vem o lado positivo do ChatGPT, por exemplo. Tá? Muita gente, apesar de, como eu falei no início, as pessoas usarem machine learning já no dia a dia, as pessoas não tinham noção que elas estavam usando inteligência artificial. Agora, com o ChatGPT, as pessoas ativamente pensam, vou pedir uma ajuda para a inteligência artificial, e vem que funciona, está melhorando a cada dia. Semana passada saiu o primeiro que consegue, de certa forma, desenvolver um raciocínio, né, cadeia de pensamento. Então, melhorando aí quase que a cada semana. Então, se vocês tiveram alguma experiência só daqui a 6 meses atrás, recomendo vocês testarem de novo, porque a qualidade está melhorando muito. E muito profissional de saúde está usando para tirar dúvidas mesmo. Tá? O ChatGPT não foi treinado, ele não é validado para dados médicos, né? Como o Vitor colocou aqui também. Existem outros algoritmos hoje que estão validados para questões médicas, mas muitas vezes são proprietários, né? Não estão disponíveis facilmente. Mas muitos profissionais de saúde, às vezes, têm alguma dúvida da sua área, vão lá e perguntam para o ChatGPT com, em geral, bastante sucesso. Precisa ainda ter cuidado, como eu falei, não é perfeito. Tá? Mas esses algoritmos estão resumindo a literatura médica. Né? Isso que está fazendo, da mesma forma que resume a internet, resume a literatura médica. Então, como é que as pessoas vão começar a usar? Vendo que funciona. Tá? Elas estão vendo que funciona, estão vendo que ajuda em decisões, estão vendo que a saúde delas melhora, que os seus pacientes melhoram, que os profissionais de saúde estão vendo que tomam melhores decisões, né? E vão começar a utilizar. É inevitável, é um caminho inevitável. Já houve um tempo que eu ficava muito preocupado com isso, né, de querer mostrar para as pessoas, olha, esses algoritmos aqui conseguem aprender qualquer coisa, eles funcionam, não sei o quê. Aí, uma hora, a gente acaba decidindo que as pessoas vão se dar conta, né, isso daí funciona, as pessoas vão ver. Tá? E tem que deixar as pessoas aceitarem mesmo, né? Não forçar, não querer colocar na cabeça das pessoas. Elas vão ver que funciona e vão adotar isso naturalmente, como eu falei. Da mesma forma que a gente adota o Waze, não precisa usar o Waze. Tá? Eu posso ir no meu caminho normal né, e segundo a minha intuição ali. Tá? Mas o Waze funciona. Então, em geral, eu sigo o Waze. Tá? Então, acho que vai ser assim também na área da saúde. As pessoas vão ver que funciona, os pacientes vão ver que funciona, eles vão ver que sempre quando eles vão naquele centro ou naquele hospital super tecnológico, que não sei o quê, as decisões são melhores. Tá? Eles recebem o melhor medicamento, o diagnóstico é feito melhor, né? E as pessoas vão começar a ir para essas instituições e as outras vão ter que se adaptar. É isso que a gente tem visto hoje no sistema de saúde, né? Os hospitais com mais dinheiro, com mais cabeça para frente, etc., com mais antenados em tecnologia, estão adotando, estão tendo bons resultados e os pacientes vão começar a ver isso. E aí os outros hospitais vão ter que também fazer esse investimento e entrar de cabeça. Mas assim, não é uma coisa natural, assim, não é uma coisa que o algoritmo resolve de qualquer jeito. É um trabalho que é basicamente humano. Tá? Boa parte do desenvolvimento desses algoritmos é um trabalho humano e que depende dos dados também. Então, não é fácil um hospital entrar de cabeça na área, mas a gente está vendo esse movimento que é inevitável, porque os algoritmos funcionam, o Waze funciona, e os algoritmos na saúde também funcionam.
Achei muito boa a sua colocação, porque também mostra que é isso, a gente não pode ficar totalmente dependente disso, sempre vai ter o nosso conhecimento ali, coisas que a máquina informações que a máquina não tem como saber, né? Então, acho que é importante fazer esse equilíbrio. E o que você mencionou em relação à qualidade dos dados no Brasil, já responde outra pergunta da plateia do Deison, que, aliás, está numa situação profissional que acho que vai ser cada vez mais comum, ele é profissional de saúde e estudante de programação. A gente vai ter muito mais desse combo daqui para frente, né? E ele pergunta sobre o impacto dos dados sujos, né? Então, quais são as principais barreiras que a gente pode implementar para evitar que artefatos nos dados prejudiquem a precisão da IA? Ótimo. Então, em primeiro lugar, obrigado por ter quebrado, porque senão eu ia quebrar também o copo. Então, obrigado por ter me tirado isso. É a minha especialidade. Senão eu ia quebrar de qualquer jeito. Sobre a questão dos dados, né, é fundamental, então, é aprendizado via dados. Né? Se os dados têm problema, os resultados vão ter problema. Né? Como a gente sempre fala em machine learning, né? Entra lixo, sai lixo. Né? Se os dados que o algoritmo aprende é um lixo, o resultado desse algoritmo ele vai ser um lixo. Tá? O algoritmo não resolve esses problemas. Tá? O algoritmo não sabe sobre o que é uma vida, não sabe o que é uma doença. Tá? Em geral, na área da saúde, esses algoritmos estão aprendendo no mundo zero. Tá? Então, se esses dados têm problemas, o resultado vai ser problema. O Brasil tem dados de qualidade, de altíssima qualidade em algumas áreas, dados de nascimento, dados de óbito, são de altíssima qualidade, mas a gente não tem dados de acompanhamento, né, de atendimento desses pacientes, de prontuário eletrônico desses pacientes, etc. E mesmo esses dados bons de nascimento e de óbito, eles não conversam entre si. Né? Você não sabe que a pessoa que nasceu aqui é aquela que faleceu ali. A gente tem que fazer o que a gente chama de linkage. Né? Então, assim, é o grande desafio hoje, né? E é uma grande ironia histórica do Brasil, né? Que, historicamente, o Brasil sempre teve matéria-prima, mas não teve a tecnologia. Tá? Hoje, com machine learning em saúde, a gente tem a tecnologia, mas está faltando a matéria-prima para a gente. Tá? Então, está faltando esses dados para a gente colocar essa tecnologia que está disponível a todos. Os algoritmos são de livre acesso. Tá? A gente tem disciplinas online no nosso laboratório, aí, um monte de tutorial, um monte de disciplina online, outros grupos também têm um monte de coisa, então o conhecimento está aí, está disponível, a tecnologia existe, o nosso grande gargalo hoje é a matéria-prima, são os dados. Legal. Acho que a gente pode mover com essa pergunta para uma segunda etapa da mesa, que é falar um pouco dos pontos negativos, dos desafios. Então, primeiro, eu queria perguntar para o Vitor, se houve algum ponto da jornada de vocês de implementação onde o uso da IA não ocorreu da forma que vocês imaginaram. Alguma coisa que vocês tiveram que repensar, ou desafios que você vê na implementação prática. Pensando especialmente na oncologia, se der, mas senão a gente pode falar de uma maneira mais ampla. Bom ponto. Acho que quase tudo não deu certo, assim, para falar a verdade. Tá? Quando você começa essa jornada no começo, né, até Deison que falou, né, eu fiz mestrado em computação, então fui para a parte técnica, depois da neurologia, e vivi muito de perto isso, né, fazendo. Eu entrei na DASA como desenvolvedor de algoritmo, é interessante isso, aí eu fui para carreira executiva, porque é bem diferente mesmo, assim, acaba que tem gente que faz muito melhor que a gente, isso daí, cara, viveu e faz isso 24 horas por dia, vamos dizer assim. Mas o papel do profissional de saúde é muito importante, justamente para um dos primeiros casos que eu vou trazer agora. Então, vamos lá. Lá no começo, quando 2012, 2013, vem muito a inteligência artificial para a radiologia, a gente começou a entender ela como um potencial para imagem, né? E aí a radiologia ganhando protagonismo muito forte nisso. E como empresa de diagnóstico, claro que a gente vai atrás de radiologia. A primeira coisa que todo mundo quer fazer é dar diagnóstico, é fazer coisas super complexas. Então, a gente, naquele momento, nem tinha uma capacidade de processamento, nem tinha técnica especificamente tão boa para isso. Mas a gente quer fazer o mais difícil, porque vem aquela... Cara, eu consigo agora, talvez, dar o subtipo de glioblastoma tal desse paciente, uma ressonância. E quando você vai ver, é muito complexo, né? E aí, tecnicamente, tem várias formas de resolver questão de dados, balanceamento de dados, aumento de dados, usar a IA generativa para criar dados sintéticos para poder... Enfim, acho que não é escopo aqui de entrar na parte técnica, mas tirando todo o lado técnico, que é super desafiador, super complexo, tem todo o lado regulatório, que ninguém nem falava sobre isso em 2017, não tinha literalmente nada, não tinha termo de conceito. E a gente falava, então, como não tem nada muito escrito,
pelo menos tem que estar o profissional de saúde dentro, porque o profissional de saúde, ele pelo menos tem a parte bioética dele, que ele tem que seguir, que é a confidencialidade dos dados. Enfim, tem um monte de coisa que estava nesse âmbito. Então, toda a parte sempre foi trabalhada muito próximo aos profissionais de saúde. Então, quase todos lá, inclusive, eram médicos e eram programadores, que foi o meu caso, eu fui levado lá nesse sentido. E, além da parte técnica, tem caso de uso mesmo. Então, vou dar um exemplo clássico, que foi um algoritmo que a gente fez, acho que boa parte do mundo tentou fazer e fez também, que é de detectar sangramento numa tomografia de crânio. Cara, para quem já viu uma tomografia de crânio, tem lá uma calota craniana, que é a parte branca da cabeça, e dentro, o que tiver branco vai ser um sangramento. E se você consegue treinar qualquer criança de 10, 12 anos para ver que tem uma imagem branca dentro de uma branca bem branca, é um sangramento. Então, é um algoritmo que, para o radiologista, no final do dia, com pessoas que estudou 8, 9 anos, não tinha nenhum valor. Nenhum valor mesmo. A gente ficava assim, cara, é legal, é massa. Nossa, a gente fez um negócio, é lindo, brilhante, tecnicamente, para se fazer, mas não tem atrás nenhum valor. E tinha muita coisa, assim, muita coisa. Que eu vou dizer, foram mais de 40 coisas, muito nesse sentido. Quando a gente joga na prática, não tem valor agregado. Mas esse mesmo algoritmo, por exemplo, para você entender, a gente tem lá mais de 10 mil tomografias sendo realizadas todo dia, e para priorizar a tomografia que tem sangue, para ela ir para o topo da pilha, para ela ser laudada primeiro, é o mesmo algoritmo que traz um valor totalmente diferente, agilizando, né, para esse laudo sair mais rápido. Não é para o radiologista, é para a cadeia, é para o processo, é para a gestão. Então, assim, é muito desse aprendizado, onde as coisas se encaixam, que faz. Então, assim, desafios inúmeros, como falei, regulatório, técnico, fazer o médico utilizar, isso ainda é um problema hoje. Às vezes eu pego assim, senta aqui comigo, aí ele começa a bater, não, depois tu monta uma consultoria, tu ganha dinheiro com isso. Aí ele já olha diferente, vou ganhar dinheiro com isso, então um dia tu ganha. Aí ele já olha, já quer utilizar. Então, assim, tem toda uma técnica mesmo de persuasão para fazer. Então, tem a cadeia, aí depois tem a tecnologia, tem a infraestrutura que você precisa levantar para isso, não é barata muitas vezes. Então, é um desafio, assim, eu vou dizer, erramos bastante. Então, para chegar nos casos que a gente tem, que gera muito valor para o negócio, muito valor para o paciente, é uma jornada mesmo de aprendizado, menos técnica, a técnica está aí, ela é reprodutível. Hoje tem que ter grana também para modelos generativos, às vezes precisa de alguns milhões para treinar esses modelos, é muito complexo. Mas é isso, por exemplo, tem um algoritmo lá que a gente fez, acho que é um bom case também para as pessoas entenderem que, cara, no dia a gente criou um algoritmo em casa de acelerar a ressonância magnética. Então, para neuroeixo, que é aquele exame de coluna demora ali 30, 40 minutos às vezes, a gente consegue acelerar em 30, 45% do tempo que o paciente fica na máquina. Então, para o paciente é excelente, para o médico é excelente que eu consigo fazer slots livres para ele agendar mais rápido, e para a empresa é muito bom, que eu consigo, sem comprar uma nova ressonância magnética que custa 5, 10 milhões de reais, dependendo do subtipo, eu consigo criar um monte de slot e ser mais produtivo e, consequentemente, mais rentável. Então, 3 ganhos gerando valor para a cadeia como um todo. Então, é o tipo de coisa que foi desenvolvido no Incasa. Tem mais de 80 máquinas que rodam esse tipo de algoritmo hoje. Mas é isso, para chegar nesse algoritmo foram 3 anos. Então, você tem que validar cientificamente se não vai ter nenhum erro. Né? Então, assim, de fato, é difícil, assim, sabe? Certo. Bom, doutora Juliana, agora te perguntar também, na sua área, né, na questão jurídica, quais são as principais preocupações do uso da IA na saúde? Acho que você já começou a falar, né, em relação à segurança de dados, a questão de como o médico fala isso com o paciente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses pontos, se tem algum outro, e também mencionar a questão da interoperabilidade dos dados. Então, essa questão do sigilo, né, que sempre vai ser um desafio, porque é um grande volume de dados, é uma questão que eu antecipei aqui na primeira rodada de conversa, esses dilemas éticos e bioéticos, porque a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um hospital que eles já conseguem monitorar, eles classificam com pontuação os pacientes e eles conseguem prever aqueles que têm possibilidade de melhoria, o desfecho do tratamento do paciente, né? Aqueles que vão ter um desfecho não bom e os que vão ter um desfecho bom, né? E aí eles conseguem mais ou menos ter uma ideia de falecimento, de terminalidade de vida ou não. E aí isso pode ser usado de uma forma ética ou não, né? Então, assim, não sei, estamos preparados para isso? De um uso de forma adequada? Então, esse é um dilema. Como que isso vai ser regulado aqui no país, né? Até onde a gente vai com a legislação nesse ponto? É uma questão para a gente pensar.
aplicações de IA, quando a gente for fazer a criação disso. A gente sabe que a IA, a princípio, ela é ética. Então, vamos supor, um usuário final que vai usar uma IA. Eu ouvi isso de um desenvolvedor de IA. Ela não vai perguntar como que eu me suicido para uma IA, mas ela pode perguntar, se eu fizer uma interação medicamentosa com A, B e C, qual reação que pode me dar? E te levar a esse resultado. E aí o desenvolvedor dessa aplicação, como que fica essa questão também? Então, esse é um desafio para ser pensado também. Como que eu vou limitar isso? Como que eu vou delimitar isso? Então, é um ponto que a gente também discute, né? Então, é outra questão. Então, assim, são pontos que a gente tem que pensar. A gente vai usar para aceleração de diagnósticos, né, de forma mais eficaz, como um auxílio para o médico, como, né, ganho de eficácia, como prevenção de saúde, porque a gente trata muito doença hoje no país, né, e a gente não trata a saúde, né, a gente não trabalha totalmente com prevenção, né. A remuneração do médico também, hoje ela é usada, hoje o modelo principal nosso é fee for service, a gente não remunera por eficácia, a gente remunera por uso, né, por produção. A gente não faz a comunicação, que você comentou, a gente não comunica entre prontuários. Então, o paciente ele sai usando e repetindo exames em todas as pontas. A gente não tem isso integrado. Então, isso tudo refletiria também uma melhor gestão de saúde, né? Então, a interoperabilidade é a mesma questão. A gente não decidiu ainda se a gente quer fazer ou não. A gente primeiro precisa decidir se a gente quer fazer ou não. O que a gente vai integrar para interoperabilidade? Então, a questão do sigilo, ela também interfere em tudo isso. Então, são pontos que a gente precisa decidir, né? Precisamos ainda regular. O Brasil ele é engraçado, né? O Brasil ele coloca no papel e depois ele vê se ele pode cumprir, né? Os outros países, eles primeiro decidem, depois eles põem no papel. Eu lembro que faz uns 2 anos, eu acho que estava na pandemia ainda, eu fiz uma notinha sobre um anúncio do governo da intenção de fazer o Open Health, assim como a gente tem o Open Banking, né? Isso andou, acho que faz meio parte dessa questão da interoperabilidade, né? Ainda está no papel, está lá, né? Entendi. Bom, além disso, algum outro desafio que você destacaria? Não, tem um ponto positivo também. Agora, eu lembrei de um ponto positivo. Medicações também, a gente consegue desenvolver. Medicações, a gente, por exemplo, consegue rastrear pandemia, a gente consegue mapear melhor isso e, de repente, consegue tratar em larga escala melhor, a gente consegue fazer treinamento, né, de profissionais de forma mais eficaz, a gente consegue associar isso à telesaúde. Então, assim, tem vários ganhos aí, tem vários pontos positivos também que a gente pode trabalhar. Eu vejo que a preocupação importante é muito com a questão bioética e ética mesmo do uso. Sim. Deixa eu só fazer um complemento ao que a gente estava falando em relação à interoperabilidade. O Pietro, que já tinha perguntado, mandou uma outra pergunta interessante, que é se existe uma organização que seria mais indicada para ser a detentora dos dados sensíveis a pacientes. Sei lá, fazendo analogia do banco, a gente tem o Banco Central ali. No caso da saúde, daria para a gente imaginar alguma organização que tivesse esse poder sobre os dados e para quem entregaria eles? É difícil, né? Acho que o dado é do paciente, né? O paciente... Hoje a gente armazena o dado só, mas o dado no final do dia é do paciente. Ele é o dono do dado, né, o paciente. Então não sei se precisa de um... Não sei, é uma pergunta... Cara, a gente pode... Complexa, complexa. Ela é complexa. Ele é o dono, né? O prontuário pertence a ele, né? Aí cada instituição ela guarda, né? Ele é guardiã, mas ele é o dono do dado. Mas hoje esse acesso não é prático, né? Eu não tenho acesso aos meus dados. É difícil. Depende do lugar, né? Deveria ter, né, na verdade, mas é engessado, né? A verdade é essa, é bem engessado. Uhum. Bom, ainda sobre os dilemas éticos, passar para o Alexandre uma pergunta em relação a vieses. Como produtora lá do podcast do Ciência Suja, a gente fez recentemente, ano passado, um episódio sobre o uso da IA na saúde e algumas possíveis implicações. Sei lá, tem um exemplo nos Estados Unidos de um algoritmo que determinava quanto de dinheiro a pessoa ia gastar do sistema de saúde, e aí ele privilegiava pessoas brancas em vez de pessoas negras, não porque as pessoas negras gastavam menos por si, mas porque elas tinham menos acesso, então, consequentemente, o gasto delas seria menor. Então, tem também um outro de diagnóstico de câncer de pele, que acabava deixando passar casos de câncer de pele em pessoas negras.
Então, é o que a gente sempre fala, por trás da máquina tem uma pessoa que programou ela. Então, eu queria entender um pouco mais qual é o impacto desses vieses hoje, se você enxerga isso como um grande problema, e o que pode ser feito para resolver isso. Existem duas grandes fontes, né, de vieses, de algoritmos preconceituosos, como a gente chama, né? Em geral, tem a ver com dados, né? Então, o algoritmo não cria preconceito, tá? Ao contrário de seres humanos, né, que criam preconceitos que não existem nos dados, na realidade. O algoritmo, na pior das hipóteses, replica, né, o que está nos dados ali. E o problema é que, basicamente, todos os dados, né, vêm de seres humanos. Seres humanos preconceituosos, né? Seres humanos que tomam decisões racistas e machistas todos os dias de sua vida, né? E o algoritmo recebe esses dados para tomar decisões, né? Então, esse é o primeiro grande desafio, né? O fato de que esses dados vêm de seres humanos preconceituosos. Teve um caso da Amazon recente, que descobriram que o algoritmo da Amazon, que ajudava o RH a contratar funcionários, dada a mesma qualificação, dava prioridade para homens. Tá? Por que isso? Porque, historicamente, o RH da Amazon, dada a mesma qualificação, dava prioridade para homens. Tá? E o algoritmo aprendeu o preconceito e começou a replicar esse preconceito. Qual é a boa notícia? É que a gente consegue identificar e corrigir o algoritmo. Tá? Ser humano preconceituoso, ele vai ser preconceituoso para sempre. Tá? No caso de machine learning, a Amazon identificou esse problema, corrigiu o algoritmo e hoje, né, isso daí já não acontece mais. Tá? Essa é a ótima notícia. A péssima notícia é que esses dados vêm de seres humanos preconceituosos. Então, esse é o primeiro grande desafio de desenvolver algoritmos. Né? Como você mencionou o exemplo, né, daquele estudo que acho que saiu na Nature ou na Science, o que você mencionou, que acabava dando predição de maior custo, né, para pessoas brancas, porque no atendimento, essas pessoas brancas recebiam mais atendimentos, né? Recebiam mais pedidos de exames, porque tinha um ser humano preconceituoso ali, dando mais coisas para pessoas brancas e menos para pessoas negras. Tá? Então, esse é o primeiro grande desafio, os dados vêm de seres humanos preconceituosos. O segundo grande desafio, que pode levar a vieses em algoritmos de machine learning, é o fato de que, hoje, nós temos mais dados, de fato, de pacientes ricos, tá? De grandes centros urbanos, onde a gente tem mais dados. A gente tem muito mais dados de pacientes de São Paulo do que a gente tem de Rondônia, por exemplo. Tá? Então, a gente tem muito mais dados das regiões mais ricas, dos grandes centros urbanos, coletam mais dados há mais tempo, tá, do que outras regiões do Brasil. Então, o algoritmo ele aprende com esses dados. Tá? E qual que é o problema? Se corre o risco do algoritmo tomar ótimas decisões para pacientes de regiões que já são mais ricas, já são mais privilegiadas, porque ele tem mais exemplos. Tá? E na hora que você transfere esse algoritmo para outras regiões do Brasil, esse algoritmo ele vai tomar decisões piores porque ele nunca viu esse tipo de paciente, ele não conhece esse tipo de paciente. Tá? Então, uma área que a gente tem trabalhado bastante no laboratório, que é chamada de aprendizado transferência. Tá? Que é o quê? Esse algoritmo ele vai aprender onde a gente tem muitos dados, por exemplo, em São Paulo, com pacientes de São Paulo, dos bons hospitais de São Paulo, que coletam dados de qualidade há muito tempo, etc. Né? E a gente está fazendo, né, o ajuste fino desses algoritmos para as diferentes realidades brasileiras. Tá? Que é como o profissional de saúde aprende. Né? Então, por exemplo, né, um profissional de saúde que vem de outras regiões do Brasil, fazer especialidade em São Paulo, ele volta para a sua região, ele não vai fazer exatamente aquilo que ele fazia aqui, ele vai ter que se adaptar à realidade dos pacientes da outra região, à realidade dos exames, à realidade dos fatores de risco, etc. Então, ele vai readaptando a sua rede neural natural, né, de certa forma como os nossos algoritmos vão readaptando as suas redes neurais artificiais. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso. Como é que a gente readapta? Porque esse é o grande objetivo do nosso laboratório, né? Garantir que, quando esses algoritmos forem transformar a saúde do Brasil, eles vão transformar onde mais importa, onde eles vão ter um impacto maior, que vai ser nessas regiões remotas do Brasil. Tá? As regiões onde você tem um único médico na cidade inteira. Existem muitas cidades brasileiras, você tem um único médico para a cidade inteira. Tá? Esse profissional ele não tem um cardiologista para encaminhar esse paciente. Ele não tem um pneumologista para encaminhar esse paciente. Ele tem que tomar todas as decisões. Tá? Esse profissional vai ter a ajuda do melhor pneumologista, do melhor cardiologista do mundo, que vão ser esses algoritmos nos próximos anos. Então, vai mudar radicalmente a qualidade de decisão nessas regiões. Também vai ajudar os médicos do Einstein, do Sírio, da DASA, né? Mas eles já são muito bons, já têm especialistas. Tá? Vai aumentar, mas eles já são bons. Né? Nessas regiões onde você não tem especialista, a qualidade vai aumentar bastante, porém a gente tem esse desafio. Os algoritmos estão aprendendo onde eles têm dados, né? Na maioria dos casos, São Paulo, na dados de pacientes de bons hospitais de São Paulo que estão coletando esses dados há muito tempo. Então, é preciso fazer essa transferência para diferentes realidades. Então, o algoritmo ele aprende a base da doença,
como é que essa doença funciona, quais são os fatores, principais fatores de risco dessa doença, principais preditores para o prognóstico negativo dessa doença. Ele aprende o básico aqui e a gente faz o ajuste fino para as diferentes realidades brasileiras. A gente tem encontrado resultados muito interessantes com isso. Tá? E o interessante da diversidade brasileira é que, em primeiro lugar, gera essa dificuldade para a gente, né? Funcionar em todas as regiões brasileiras, porque o Brasil tem, né, todas as raças, todas as classes econômicas, todas as religiões, etc. Porém, o que a gente tem descoberto, via parcerias internacionais, é que, por mais que internamente esses algoritmos, a gente tenha esse desafio de funcionar no Brasil, um algoritmo que aprende com pacientes brasileiros, ele funciona no mundo inteiro, porque ele viu de tudo. Tá? Esse algoritmo viu todas as classes sociais, ele viu todas as raças, ele viu todos os fatores de risco, ele viu todo tipo de alimentação. Então, a gente tem visto que um algoritmo que aprende com dados brasileiros funciona melhor na Índia do que um algoritmo que aprende com dados da Índia. Tá? Porque esse algoritmo que aprendeu com dados da Índia, ele viu uma realidade muito restrita. O nosso algoritmo do Brasil, ele viu tudo. Tá? Então, ele aprendeu todas as nuances dessa doença, todas as possíveis interações de fatores dessa doença. Então, ele entende essa doença de verdade. Tá? Então, a gente tem esse grande desafio, que é essa questão de ter muitos dados das regiões mais ricas e funcionar nas outras. Tá? Mas isso, a gente resolvendo esse problema do Brasil, a gente tem o potencial de ter um impacto muito grande nos outros países do mundo. Tá? Mas é um grande desafio mesmo hoje o fato de que a gente tem dados só de um tipo, sem muita diversidade de dados coletados há muito tempo. Acho que é uma deixa para fazer uma pergunta agora. A partir de agora, eu vou fazer perguntas para todos vocês. Então, quem se sentir mais à vontade para responder, responda. Mas acho que essa vai ser acabar sendo mais para o Victor e para o Alexandre. A Juliana falou em relação aos riscos jurídicos do uso da IA na saúde. Além disso, vocês identificam riscos clínicos relacionados ao desfecho do paciente? Coisas que a gente não mencionou? Ele vai existir, né? Vamos lá, a partir do momento, vamos pegar essa parte de inteligência artificial generativa. Ele é um modelo criado numa base de dados, uma base de dados que, teoricamente, se fosse uma qualidade, ela seria uma base de dados de artigos científicos bem validados. O problema é que uma verdade hoje, amanhã já não é a verdade, né? Uma verdade ontem não é a verdade amanhã, dentro de um próprio artigo científico. A gente vai ter que ser uma capacidade temporal muito boa de dizer o que é verdade ou o que não é verdade. E, às vezes, existem múltiplas verdades para um mesmo caso. Por isso que existe a interpretação clínica, o que deixa mais difícil. Mas vamos tentar falar um pouco do prático que a gente tem hoje. Então, quando a gente bota lá os principais algoritmos para fazer a prova de residência dos Estados Unidos, o SMLE, esse que eu falei, MedPalm 2, acerta 88% da prova, o que é quase ninguém consegue acertar. O MedPrompt, que é aí da OpenAI, 91%. Aí vem o outro do Google agora, MedLM, 92%. Então, assim, estão gabaritando praticamente a prova. Aí vem um algoritmo lá, há 2 meses e meio mais ou menos, que o Google desenvolveu, que é o AMI, né, que ele comparou médicos generalistas, médicos de família com o algoritmo, e o médico de família com o algoritmo para fazer diagnósticos de todos os tipos e variáveis. E é super interessante porque o algoritmo ele foi bem melhor do que o médico com o algoritmo. Então, a gente tem essa tendência de falar, não, o médico com algoritmo vai ser melhor do que o médico que não usa algoritmo. Cara, a gente está vendo que o algoritmo sozinho é melhor do que o médico com algoritmo. Claro que é uma situação bem especial ali, um paper super bem feito, super bem validado, mas, é claro, é impossível a gente saber, como médico, 10 mil variações de diagnósticos. Na neurologia mesmo, a gente passou a dar número para as doenças, que ficou impossível. Tem a paraparesia espástica, vai de 1 a 80, taxia espinocerebral, de 1 a 40. Então, assim, não tem como, né? Imagina que o médico da família não vai saber esses diagnósticos e ele provoca nesse sentido, né? Então, ele tem a capacidade de errar, é por isso que ele pode errar em múltiplas áreas, ele sempre é uma probabilidade, matematicamente ele é uma probabilidade, então ele vai errar e cabe a gente acertar e querer entender até quanto a gente vai aceitar esse erro, né? Tem várias discussões aí também éticas nesse sentido, se a gente botasse todos os carros autônomos em relação a carros que são movidos por pessoas, a gente ia reduzir 60% dos acidentes, mas a gente topa os 30% ainda que existe carro, a gente ia reduzir o número de acidentes. E aí, a gente pode fazer? De quem vai ser a responsabilidade disso? Então, cabe a gente entender como a gente vai utilizar essa questão. Tem melhorado muito, a evolução é assustadora, né? Então, há um ano atrás, talvez eu te responderia diferente essa pergunta, hoje eu já te respondo que é impressionante. Tem vários casos de mães aí que até viralizou no Twitter em algum momento que
paciente lá, tem uns que eu lembro, assim, 6 anos, 17 médicos, 3 anos sem diagnóstico, paciente andava arrastado, enfim, não sei o que, era um diagnóstico de espinha bífida oculta, ela conseguiu no ChatGPT, botando todos os exames do paciente, todas as radiologias. Ele foi no neurocirurgião, tratou e está bem. Então, assim, cara, a gente sabe tudo? Não sabe, né? É muito complexo. Então, cabe a gente entender o quanto que a gente vai aceitar esse erro e a performance dos algoritmos, que vão estar publicadas, validadas, e é como a gente confia numa pessoa ou outra. Acho que a questão da confiabilidade, para os algoritmos de radiologia fica mais fácil, hoje a gente tem algumas formas de ver, mas para a parte de IA generativa, que vai ser cada vez mais nosso dia a dia, é mais complexa. A gente tem técnicas para fazer ela andar no caminho que a gente queira, evitando responder perguntas absurdas. Mas, cara, o output pode ser meio inesperado do que vem ali. Do mesmo jeito que a gente confia ou não, se eu confio ou não em mim, a gente vai ter que entender se eu confio ou não naquele algoritmo. E a diferença é que não tem nenhum artigo dizendo quanto você pode confiar em mim. Talvez, como já tem, naquele algoritmo, tem artigo lógico. Cara, ele acerta 88%, esse aqui acerta 91%. E aí, você quer o quê? Então, acho que... Fala no... Nem sou eu que pergunto, né? Mas veio uma coisa agora na mente aqui. Mesmo, pode ir. Alguém vai certificar, por exemplo, será que alguém vai precisar certificar uma aplicação? Por exemplo, a SBIS hoje? Acho que sim. Daria uma segurança maior, né? Tem que ter alguém no meio vai dar essa isso nota é uma coisa. De a gente tem a Anvisa para aprovar um procedimento médico, um dispositivo, enfim. Será que tem alguma coisa parecida para aprovar um algoritmo? A gente já está fazendo isso, só não está esperando ninguém, nenhum órgão regulatório. Os papers científicos estão mostrando para a gente o que é bom na mesma prova. Já está tendo benchmark, né? Lá, cara, a prova tal, de tal ano, vamos ver quem acerta mais. Ficamos competindo com o outro para ver quem acerta mais. Então, já temos benchmark. Também acaba acontecendo essa regulação natural, né? Onde os mais eficazes se sobressaem, né? E você, Alexandre, destacaria algum outro risco pensando na aplicação clínica da coisa? Essa questão dos 17 médicos, né, que viralizou, né, é interessante. Então, a criança passou em 17 médicos, nenhum soube, aí o ChatGPT soube, né, identificar o problema dessa criança. A minha resposta para isso é que hoje o primeiro médico identificaria, porque o primeiro médico já usaria o ChatGPT. Tá, então, não passaria por 17, não precisa automatizar com o algoritmo. Os médicos hoje estão usando. Eles têm alguma dúvida, eles vão lá e perguntam para o ChatGPT. Então, primeiro, hoje, já entraria no ChatGPT, já teria resolvido esse problema. Tá? O grande desafio que eu acho que a gente tem hoje de colocar na prática clínica é entender exatamente o que o profissional de saúde gostaria de receber desses algoritmos. Tá? Então, em primeiro lugar, se entende a questão de probabilidade. Tá? Entende que 60% significa que 40% dos casos vai errar. Tá? E diferenciar 60 de 80, de 90, etc. Saber que é uma probabilidade. E é um dos motivos pelos quais esses algoritmos nunca vão tomar decisão médica. Né? Quase nada na saúde é 100%. Tá? É sempre uma probabilidade. Tá? Então, você precisa de alguém para assumir essa probabilidade e é um auxílio à tomada de decisão. Tá? Um subsídio à tomada de decisão que esses profissionais aí, vão acabar tendo. Então, a primeira dúvida é se esses profissionais estão entendendo essa questão da probabilidade. Tá? A segunda é que tipo de informação esses profissionais gostariam de receber. Tá? Se é essa probabilidade, se é só a melhor decisão é essa, de novo, mesmo sendo probabilística. Se os profissionais de saúde querem uma explicação dessa decisão. Tá? Hoje, para a maioria desses algoritmos, a gente tem explicação, sim. Tá? Então, principalmente nessas áreas mais estabelecidas, né, que são esses dados que a gente chama de tabulares, né, dados de números, que não sejam imagem nem texto, eu consigo explicar exatamente, com detalhes, porque o algoritmo falou que esse paciente tem 92% de probabilidade de ter essa doença. Então, o algoritmo fala exatamente, por causa dessa resposta, por causa desse sintoma, por causa 22% por causa desse sintoma, 48% por causa disso. A gente explica nesse nível de detalhe hoje em dia já. Tá? E aí o profissional de saúde vai querer isso, não vai querer, vai confiar, não vai confiar. A questão de confiar, né? Eu usei antes o exemplo do Waze. O Waze ganhou confiança rápido porque a gente usa a mesma coisa várias vezes. Tá? Então, é a mesma ideia. O Waze só faz uma coisa, né? Predição de rota de trânsito. Tá? E eu vejo que ele está acertando a única coisa que ele faz. Tá? Mas imagine um algoritmo, um sistema de algoritmos que vai auxiliando em predições de diagnóstico. Tá? Cada hora é um diagnóstico. Mesmo um especialista, né, ele vê várias doenças ao longo do dia. Então, ele não consegue... É muito mais difícil de você processar a qualidade dessa decisão, né, vendo diferentes algoritmos para diferentes doenças, né, do que algoritmos só fazem uma vez. Tá, então, que a gente vai ter que convencer como? Né? Nessa experiência, obviamente, que não vai ser tão rápida, e convencer via
publicações científicas validadas, replicadas, né, em vários lugares, e o próprio acompanhamento dessas decisões dentro desse hospital. Tá? Você dá o retorno para o médico. Tá? Vai lá e fala, eu te ajudei com essa doença 100 vezes durante essa semana, ou durante esse mês. Estava certo em 92%, que é o nosso 92% que a gente esperava acertar mesmo. Ou está errando mais? Vamos recalibrar. Né? A Chloé chegou a mencionar a questão do profissional de saúde, vai ter que programar. Eu acho que os bons profissionais vão saber programar da área da saúde. Não vão fazer isso o dia inteiro, né? Mas vão saber o que está por trás desses algoritmos, vão saber conversar com a equipe de ciência de dados. Tá? Então, é essa questão aí que eu mencionei, né? Que o Brasil é muito diverso, então a gente vai precisar de algoritmos específicos. Né, vai acontecer dentro dos hospitais mesmo. Tá? Um algoritmo de um hospital de São Paulo versus um outro hospital de São Paulo, ele vai acabar sendo diferente. Tá? E aí o profissional de saúde ele vai vendo que o algoritmo está errando, ele vai ter que conversar com a equipe de ciência de dados do hospital. Hoje, os grandes hospitais de São Paulo têm equipes enormes de ciência de dados e de inteligência artificial, isso vai aumentar e aumentar. Então, esse profissional vai ter que saber identificar que está tendo um problema. Tá? E você sabendo programar, sabendo o que está por trás desse algoritmo, sabendo como o algoritmo aprende, como ele toma uma decisão, você consegue falar com a equipe de ciência de dados, talvez essa variável aqui não seja uma boa ideia da gente estar usando como fator preditor. Ou vamos dar um pouquinho de mais peso para os pacientes mais velhos no aprendizado, porque os meus pacientes mais idosos eu estou vendo que o algoritmo está errando mais, etc. Então, saber conversar com essa equipe e saber ajustar esse auxílio à tomada de decisão, que, como eu falei, provavelmente vai ter que ser bem específico para cada realidade brasileira. Então, tudo isso são desafios que vão desde qualidade, desde capacidade dos profissionais de saúde de entenderem e melhorarem, probabilidade, explicabilidade. Então, temos um grande número de desafios e por isso que a gente trabalha nessa área. Né? Se fosse fácil, já teria sido resolvido. Vamos falar de uma coisa mais difícil de consertar do que o algoritmo, que são os seres humanos, os profissionais de saúde. Uma pergunta aqui que chegou da Mari, acho que é Mari que fala, Mari Cristina Bezerra da Silva, que está assistindo online, que acho que casa um pouco com o que você estava falando, em relação ao profissional ter o bom senso de olhar a decisão e aquela ferramenta ser um suporte à decisão, não tomar a decisão por ele. Então, ela pergunta, a IA é muito importante na área da saúde, mas como utilizar com eficiência e o que fazer quando ela é utilizada erroneamente? Haverão profissionais que utilizarão com convicção e outros não. Esse é o problema. Como poderíamos evitar isso? De repente, ter mais essa regulação da área médica ou com mais educação médica? Como vocês encaram isso? Essa questão é muito bacana de responder. Ela tem que ser usada como aliada sempre. Então, assim, eu vejo que o médico está à frente do atendimento. E, na verdade, ela coloca ele de novo na linha da frente, porque a grande questão é que hoje ele está assoberbado, né, de tarefa, de função, e muitas vezes ele fica no exercício de uma medicina defensiva, porque essa questão de judicialização, essa questão de cobrança, essa questão de alta expectativa, ele está na medicina defensiva. Então, deixou de existir, muitas vezes, aquela relação olho no olho. E isso faz toda a diferença na questão do exercício da medicina. Então, o intuito que eu vejo positivo da inteligência artificial é facilitar o trabalho dele. Ela não vai afastar o médico-paciente, ela entra como aliado para ele voltar para o papel central dele, priorizar a questão da jornada do paciente, da atenção ao paciente, para que ele operacionalize de uma forma mais assertiva, mais rápida e mais eficaz. Se ele fizer isso, estiver focado e centralizado no paciente, tiver a questão da informação exaustiva, questão da transparência, né, a questão documental, que é importante na relação também, em termos de consentimento, contrato, prontuário, tudo isso, ainda que ele use a IA, e a decisão, né, a interpretação e decisão ser sempre dele, eu vejo que sempre vai trazer um bom resultado para ele. Né? Ele vai ter que usar ali, lógico, que aplicações seguras, né? Ele vai ter que ter a conduta dele ali a melhor possível. Então, eu vejo que isso é um bom caminho para ele. A regulamentação, a gente ainda está com ela solta, lógico, né? Mas a inteligência artificial já está sendo usada hoje como, né, base de atendimento para ele. Ele não pode terceirizar. Vitor, quer comentar um pouco como funciona lá na DAS essa questão do treinamento do médico para lidar com isso e como vocês... acho que não é fiscalizar, não é a palavra, né? Mas como vocês verificam na prática como está essa interação homem-máquina? Boa. Eu vou até complementar no sentido que... Vamos lá.
quando a gente começa... Para a parte de radiologia, a gente tem vários médicos laudando. Então, a gente faz uns cartões que vêm junto quase que um laudo do algoritmo que ele dá também, tentando explicar o porquê aquele algoritmo, qual é a função daquele algoritmo, um pouco do racional, como ele funciona, para ele ter um entendimento e julgar, né, se aquele algoritmo funciona ou não funciona. Esse negócio que o Alexandre falou é muito importante, a gente recebe o feedback dos médicos, então a gente tem um formulário, toda vez que o algoritmo erra para o médico dar um feedback, a gente volta com isso aqui, entende onde é que ele achou que teve o erro, e a gente tenta recalibrar, retreinar esse algoritmo em tempos intensos para entender, porque todo algoritmo, quando coloca em produção, tem uma questão que é data drift, ele perde performance ao longo do tempo. A expectativa é que perca mesmo, né? À medida que os algoritmos vão transformando o sistema de saúde, né? O prognóstico, né? A trajetória dos pacientes vai mudando. Então, é fundamental essa ideia de que o algoritmo fique sempre aprendendo. A gente chama isso de aprendizado contínuo, aprendizado online. Né? O algoritmo ele dá uma predição, depois, no fim, volta para ele reaprende com essa predição. Que a expectativa é que tudo mude. Né? Daqui para frente, os algoritmos comecem a errar bastante, porque a trajetória dos pacientes vai mudar graças aos algoritmos. E é importante que aconteça, mas a gente está chegando num nível agora, para pegar o gancho aqui, que, assim, tudo bem, eu como neurologista lá, fui treinado para dar o diagnóstico de doença de Alzheimer, uma coisa mais simples. E o algoritmo errar uma doença de Alzheimer é algo que está no meu julgamento se ele errou ou não errou. Eu estou ali, eu conheço sobre a doença, eu faço. Porém, que a gente está chegando num nível agora que é muito da base da inteligência artificial multimodal, que ela começa a dar outputs que eu, como médico, não consigo ter inteligência para dar esses outputs. Então, acho que é um pouco da próxima geração da medicina. A gente sai um pouco da medicina baseada em evidências para um pouco dessa medicina de precisão, que é justamente pegar múltiplos dados, a gente chama a combinação de dois fenótipos, que é o fenótipo profundo, que é o teu dado genético junto com os teus dados de prontuário, dado de imagem, dado de ômicas, etc., todos os dados biométricos, atrelados aos dados do fenótipo digital, que é muito do teu comportamento, da tua interação com os meios digitais. Então, sei lá, a velocidade que você digita no teu teclado no WhatsApp, essa velocidade está sendo medida, e quando comparado com indivíduos do mesmo sexo, da mesma idade, ao longo do tempo, o decaimento dessa velocidade pode dar um indício do primeiro sintoma do Parkinson, que é a lentidão do movimento. Ou o conteúdo da linguagem para Alzheimer, tem vários estudos nesse sentido. Então, tem um braço fenótipo digital relacionado à rede social e tem um lado do fenótipo profundo. E quando eu junto esses dois mundos, com desfechos conhecidos do paciente, eu entro num conceito de gêmeos digitais, etc. Não vou entrar aqui muito nisso, mas assim, são respostas que eu começo a não conseguir interpretar. É muito de pegar múltiplas variáveis em muitas dimensões e ele dá um output que é para esse paciente a melhor medicação é essa medicação. E ela pode confrontar a literatura como a gente conhece até hoje. Então, em farmacogenômica, a gente já vê isso, que a gente usa basicamente uma variável que é só genômica, a gente já tem esse problema. Vou dar um exemplo. Para um menino lá de, sei lá, 18 anos de idade, que entra com quadro depressivo por causa de XYZ, as evidências mostram que as melhores 3 medicações é XYZ. E aí eu posso lançar a mão de um teste farmacogenômico, que ele vai entender a genética daquele paciente, cruzando com outros pacientes que tiveram um quadro muito parecido, e ele vai cuspir a medicação que talvez seja a última opção daquele artigo, que é o mais famoso nisso. E aí? Ele está fora da minha capacidade. Então, é muito da minha interpretação, com minha experiência, com o algoritmo que eu não consigo interpretar para tomar uma decisão. Então, quando chega nisso, ele pode errar, ele pode estar errando, ele pode estar adaptando a medicação, que a melhor é aquela do artigo científico mesmo. Então, cara, é um cenário assim, que eu não sei ainda para onde a gente vai. Eu acho que vai vir muito forte essa questão da inteligência artificial multimodal, já vem. Eu pensei que era um negócio para 8 anos, aí vem várias publicações já desde 2022. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com um mundo de incertezas e confiar nos dados mesmo, que os algoritmos sejam bem feitos. Né? É complexo. Nossa, muito. Como jornalista, eu já fico, eu não vou deixar uma IA analisar os materiais para mim e me dizer o que é mais importante. Ela não vai resumir textos, eu vou ler o texto. E acho que com o tempo a gente vai ter que ceder, né? É um caminho natural aí das coisas. A gente está nos nossos minutos finais, vou trazer uma questão importante que acho que a gente já abordou ao longo da mesa toda, mas é uma preocupação constante dos pacientes. E eu também, ouvindo com vocês como pacientes, você falou do melhor cardiologista do mundo. Então, acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é um robô vai substituir o médico. No futuro eu vou falar direto com o robô, não vai ser nem o médico. Como vocês enxergam a questão da humanização do atendimento nessa era da inteligência artificial? Bom, em primeiro lugar, não vai ter nenhuma substituição, né? Porque, por vários motivos. Né? O primeiro é porque o algoritmo não dá uma decisão, dá uma probabilidade, como a gente já falou aqui.
Tá? A gente precisa de um ser humano que absorva essa probabilidade e passe essa informação da melhor forma possível para os pacientes. Né? Em segundo lugar, por uma questão legal também. Né? O algoritmo está dando um subsídio à tomada de decisão. Né? A decisão precisa ser humana, é um auxílio à tomada de decisão. O que o algoritmo está fazendo, no fundo? Né? Ele está juntando todas essas informações que o médico recebe. O médico recebe um grande número de informações, né, na hora de tomar uma decisão, né, hoje em dia, nos melhores hospitais. Né? Ele recebe resultados clínicos, laboratoriais, resultados de exame de sangue, resultados de sintomas, informações sobre os sinais vitais do paciente, temperatura, respiração, histórico familiar, às vezes até dados de... Um grande número de informação o profissional de saúde recebe. Mas ele não recebe aquilo que ele gostaria de receber. Tá? Que é o quê? Qual é a probabilidade do paciente ter essa doença que eu estou desconfiado que ele tenha, dada tudo isso aqui que você me deu? Tá? Uma coisa que o profissional tem que fazer de cabeça. Tá? Agora ele vai ter esse auxílio que vai resumir toda essa informação para aquilo que o profissional gostaria. Ou, por exemplo, né, se eu fizesse intervenção nesse paciente, qual a probabilidade do problema ser resolvido? É isso que o profissional gostaria de ter e é exatamente isso que o profissional não tem. Então, é uma forma de pensar, né, o auxílio à decisão clínica, né, dos algoritmos, é apenas um resumão de todas essas informações aí que o médico recebe para tirar qualquer dúvida que esse profissional, tenha. Tá? E, em segundo lugar, em questão do futuro, né, da medicina, é o outro paradoxo, né, que à medida que essas burocracias forem sendo retiradas, né, por parte desses algoritmos, né, como o fato do médico ficar olhando para a marcha, digitando informação no prontuário. Tá? Isso daí vai acabar em breve. Tá? O médico ele vai fazer o quê numa consulta? Vai olhar no olho do paciente. Ele vai sentir o paciente, ele vai ouvir o paciente, ele vai tocar no paciente, ele vai acompanhar o paciente. Né? Então, vem aí a volta da medicina, graças aos algoritmos de machine learning. Porque é exatamente isso que o algoritmo não faz. Tá? O algoritmo não entende o paciente, não acompanha o paciente, não ouve o paciente, não orienta o paciente. Não olha tá? no olho do paciente. Não olha no olho do paciente. Tá? Vem aí a volta do lado humano da medicina. É a grande paradoxo aí da chegada de machine learning. Então, não vai tornar os médicos como robozinhos, a parte de robozinho vai ficar com o robozinho de fazer esse cálculo aí, dado todas essas informações, né? Qual a probabilidade, isso daí o algoritmo ele vai fazer. Tá? Vem aí o retorno desse profissional que consegue ouvir, acompanhar, sentir esse paciente. Tá? Então, vem aí o retorno da medicina. Porque todo mundo vai ter o mesmo acesso. Tá? Então, imagine um mundo onde todo mundo tem acesso todos os médicos têm acesso à melhor decisão possível. Tá? O que vai diferenciar esse profissional? O lado humano desse profissional. Tá? Porque a qualidade de decisão vai ser muito parecida em todo mundo vai ter acesso a esses algoritmos. Tá? Então, o que vai diferenciar esses profissionais, né? Eu acho que também vai ter a questão do profissional que sabe identificar os problemas, sabe corrigir os problemas com a equipe de ciência de dados, sabe o que está por trás desses algoritmos, etc. Vai ser um diferencial. Mas o grande diferencial que vai fazer a pessoa escolher esse hospital versus aquele, onde está todo mundo tomando a mesma qualidade de decisão, vai ser a qualidade dos profissionais, o lado humano da medicina e da saúde. Legal. Acho que é uma deixa para pedir para vocês fazerem os comentários finais, que acho que mais para o Vitor e para a Juliana agora, que é o que vocês enxergam como o futuro do uso da IA, se possível pensando em câncer, né, que é o foco aqui do Congresso hoje. Como vai ser o futuro da oncologia com o auxílio da inteligência artificial? Boa. Vou começar aqui, eu acho que puxando um pouco do gancho que eu falei, né? Então, até OGMs digitais. Então, a partir do momento que eu tenho um banco de dados com desfechos conhecidos dos pacientes, eu posso criar uma virtualização do paciente e cruzar, né? A partir do momento que eu tenho um determinado tumor, eu cruzo com esse meu banco de dados para saber 3 grandes coisas aqui que são super importantes, até mesmo antes do diagnóstico, que é a prevenção precisa, né? Então, é preciso prevention. Exatamente o que é que eu preciso fazer para evitar que eu tenha aquele determinado tumor. Então, isso é muito importante, né? Então, vai desde hábitos comportamentais, alimentação, etc., como hábitos de saúde, de uma maneira geral, que podem acontecer, você pode antecipar. Você pode antecipar no screening. A gente tem hoje, determinado BRCA1, eu vou fazer lá mama a cada 6 meses. Eu mudo o protocolo baseado nisso. É uma prevenção precisa. O outro é o tratamento personalizado, é saber exatamente qual é a molécula ideal para aquele paciente, para aquele subtipo oncogenético, etc., etc. Isso vai ser muito importante, vai mudar a paradigma mesmo, né? A gente já está entrando nessa era, né? E tem CAR-T-cell aí que é baseada aí no próprias células, enfim. Então isso vai ser muito, muito relevante. E eu acho que um terceiro que eu vou tentar estender um pouco mais é o diagnóstico ultra precoce.
né? Então, o paciente, essas ferramentas, de uma maneira geral, e além da inteligência artificial, todas as ferramentas digitais, ele tem condições de ver, como eu falei, assim, a parte genética, ela tem um grau de relevância para várias doenças, praticamente todas, em maior ou menor proporção. Então, é um gene que está defeituoso, que faz uma proteína defeituosa, que deposita no teu cérebro, que faz você ter um tumor, que deposita no teu neurônio, no teu músculo, e a gente chama isso de lesão no órgão-alvo. Depois que a lesão no órgão-alvo está instaurada, não tem como a gente retornar isso. Só que quando o paciente chega com demência, para mim, especificamente, cara, o cérebro dele já perdeu todas as células. Aquilo já é o final, eu começo a perceber no final. Parkinson, a mesma coisa, eu percebo no final já. Então, a gente, como humano, não vai conseguir entender o paciente em um diagnóstico ultra precoce. A gente precisa de ferramentas fazendo screening para esse diagnóstico ultra precoce. Isso é muito, muito essencial para esse futuro, mas aqui a curto prazo mesmo, aqui 5 anos, 10 anos que a gente vai ver para terapias gênicas, porque é isso, para ela funcionar muito bem, eu preciso fazer o diagnóstico o mais precoce possível para poder bloquear aquela proteína para não fazer lesão ao alvo. E são medicações muito caras, né? Então, essa tríade de diagnóstico ultra precoce, para que a gente possa gerar mais valor nessas medicações, elas possam ser mais eficazes. Prevenção precisa e tratamento personalizado é um pouco do que a inteligência artificial embebida vai poder trazer para o futuro da medicina aqui, principalmente na oncologia. Acho que é muito forte. Legal, obrigada. Bom, a gente está com o tempo esgotado, mas quer fazer um breve comentário para... 1 minuto. O médico, com a IA, o médico tira o operacional da mão dele, entrega para um assistente virtual, praticamente de estimação dele, e ele volta a ter a atenção centrada no paciente, e o resto é exatamente o que o Vitor falou e foi o que eu ouvi do AC Camargo no Congresso. A oncologia ela tem que ter um diagnóstico ultra precoce que a gente consegue fazer com a IA, e o tratamento exatamente personalizado para o paciente. E um exemplo disso é a CAR-T-cell, terapias CAR-T-cell. É o futuro da oncologia. A gente consegue ter um desfecho completamente diferente do que a gente tem hoje. Inclusive economia, porque a gente erra e desperdiça com oncologia, com tratamentos caríssimos que não vão ter resultado nenhum. A gente tem um péssimo desfecho de vida e de custo hoje. Então, seria isso. Certo, obrigada. Bom, vou agradecer muito vocês. Realmente foi uma conversa muito produtiva, que até como jornalista de saúde, muito cética com IA, foi bom para eu rever algumas paradigmas na minha cabeça. Então, vou agradecer a todos vocês. A vocês que participaram, mandaram perguntas. A gente deixou 2 de fora por causa do tempo, mas acredito que a gente ainda vai discutir muito IA em eventos de saúde nos próximos anos. Então, é isso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo.